eu vinha de um lugar muito especial e ao vir, aleluia, eu vinha de um lugar muito especial e ao vir desse lugar, o Senhor, Ele falou comigo, aleluia. E quando o Senhor, Ele falou comigo, eu entendi que tem coisas que o inferno, Ele quer ocultar. Tem coisas que o inferno quer abafar. Tem coisas que o inferno quer esconder. Mas não adianta ele trabalhar contra. Porque a palavra do Senhor diz que as obras do inferno não prevalecem. Não prospera. Sabe quando você vê uma panela e ela tá ali no fogo e você cobre aquela panela com a tampa? Para o que tá ali não vazar para fora? Você abafa a água que está fervendo, o arroz que está sendo cozinhado? Tem pessoas que têm essa função. São marionetes de Satanás e manipuladas pelo próprio demônio para trabalhar contra e para tentar abafar, aleluia, para tentar esconder, para tentar não deixar fluir o que é para fluir. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor. Embora um exército adversário se levante contra você, não vai prosperar. Não vai prevalecer. Deus lhe trouxe aqui para dizer para você o que o inimigo tem usado, aleluia, para tentar lhe parar, para tentar abafar, para tentar esconder. Eu vou usar como ferramenta, aleluia, nas minhas mãos de liberação. Você está entendendo? Podem até trabalhar contra, podem até tentar, mas o Senhor não vai deixar que prospere. A palavra do Senhor vai nos dizer que Josafá vê um exército vindo contra ele. E era muito numeroso aquele exército que estava vindo. E começa uma guerra dentro dele. Ele fica preocupado, porque era muito numeroso o número, aleluia, do exército que estava vindo contra. E ele aprega, o rei Josafá, ele aprega ali um jejum. Ali no meio daquela congregação, ninguém come, ninguém bebe, enquanto Deus não nos responder. Porque o que estava vindo contra ele era muito pesado. E, de certa forma, ele ficou apavorado. Porque o que o inferno, ele arquiteta, o que ele trama é tão bem bolado, que se a gente não tiver visão espiritual, acaba nos causando medo. Acaba querendo nos apavorar. Então, quando o rei Josafá viu aquele exército vindo contra ele, ele diz, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Deus me responda de alguma forma. Porque em meio ao que está vindo contra mim, eu não sei como reagir. Você já entrou dentro de uma peleja? Que algo veio tão forte contra você que você ficou sem saber como se defender, sem saber como reagir, sem saber até mesmo como se posicionar? Só que ali ele vai buscar onde? Ele vai buscar em Deus. Ele diz, vamos aqui jejuar, vamos aqui buscar a resposta do Senhor. Ninguém come, ninguém bebe, até que Deus fale conosco. E o Senhor levanta um profeta no meio daquela congregação e fala com o rei Josafá.
dizendo a ele que aquela peleja não era dele, mas que aquela peleja era do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com a situação, nós ficamos tão apavorados dentro dela, que nós não conseguimos enxergar as direções, aleluia, enxergar que aquilo que está sendo mostrado de fato não é tão grande igual àquela proporção. Mas o medo nos fez ver daquele jeito, porque o medo sempre ele vai fazer nós ver as coisas maiores do que elas realmente são. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que assim como ele foi com Josafá, ele também será contigo. Que assim como ele foi com Josafá, ele também é com você. E o Senhor diz assim, essa peleja, aleluia, tu não vai ter que pelejar, mas tu vai ver a minha mão, aleluia, diz o Senhor, pelejar por você, porque sou eu que vou pelejar por ti. Sou eu que vou entrar dentro da batalha, diz o Senhor, e vou guerrear, aleluia, essa batalha por você. Porque eu, o Senhor, não deixarei, aleluia, a afronta, não deixarei este medo, não deixarei este exército que se uniram contra ti prevalecer, diz o Senhor. Aleluia. E há um livramento de Deus. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que livra. E o Senhor diz para você, sou eu o Deus que livro. Porque eu sou o Senhor que pelejo por ti dentro dessa situação. Dentro dessa causa. Dentro da peleja, dentro daquilo que foi apresentado, porque foi apresentado, e sou eu o Senhor, que vou responder por ti, sou eu o Senhor, aleluia, que falarei por você, a resposta não vai mais sair da tua boca, a resposta vai vir do céu, e sabe quando a resposta vem do céu? Aleluia, tu sabe, aleluia, que quando vem do céu, não tem como duvidar, não tem como dizer que não tem como não aceitar. Então descansa teu coração, porque aquilo que muitos não aceitavam, eu, o Senhor, mostrarei que de fato sou eu quem quero, e querendo eu, aleluia, agindo eu, aleluia, a vontade é minha, diz o Senhor. Não tem quem possa impedir de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele tem as suas formas de agir e de manipular. Aleluia. E dentro de situações, há manipulação do inimigo. Sim, porque o inimigo, ele é especialista em manipular a mente. Aleluia. Para distorcer verdades. Como assim? Golias afrontava o exército de Saul já há mais de 30 dias, 40 dias. Aleluia. E tinha guerreiros, tinha soldados. Saul tinha um exército. E naquele exército tinha comandante, capitão. Só que o diabo, ele sabe como manipular a situação e fazer a situação ficar, aleluia, contra as pessoas e a favor dele. Então ele começou a manipular a mente, a entrar na mente para que o povo tivesse medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se o povo tivesse medo, a coragem do povo seria tirada. O inimigo, ele vai mesmo aonde você está fraca, vulnerável.
para lhe desestabilizar emocionalmente. Foi o que aconteceu com o exército de Saul. Tantos guerreiros valentes, treinados ali, nenhum deles teve coragem. Aleluia. Por quê? Porque o diabo sabe como desestabilizar alguém. Então ele vai usar as ferramentas dele para tentar manipular de alguma forma. E ele aparentava uma coisa que não era tanto aquilo que ele aparentava. Porque nós começamos a criar dentro da nossa mente. Aleluia. E dizemos assim, nossa, esse problema é muito grande. Ele não vai ser resolvido. Sendo que nós sabemos que se nós colocarmos nos pés do Senhor, o Senhor tem o poder para resolver tudo e qualquer situação. Mas o problema, a situação, a prova, a luta, ela se apresenta de uma forma tão grande para nós que nós acabamos o quê? Nós acabamos achando que nós não vamos sobressair. Nós não vamos vencer. Aleluia. E sempre Deus levanta um improvável. Sempre Deus levanta um que muitos não dão nada. Por quê? Porque Deus não está atrás, aleluia, da capacidade. Deus está atrás, sabe de quê? Da disponibilidade. Você acha que não tinha gente capaz naquele exército? Tinha muita gente capaz. Soldados, comandantes, pessoas treinadas. Mas nenhum daqueles tiveram a disponibilidade para ir. Fizeram o quê? Se acovardaram. Só que no meio de muitos covardes, Deus sempre tem um Davi corajoso. Deus sempre tem um Davi que não tem medo. Deus sempre tem um Davi que desafia. Aleluia. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: como Davi eu te levanto. Como Davi eu te coloco de pé. Como Davi, aleluia, eu faço tu vencer. Aleluia. Os gigantes que se levantam contra ti. Não importa se tem gente capacitada. Não importa se tem gente habilidoso. Não importa se tem gente que sabe manusear a espada. Eu vou levantar um. Que o instrumento que ele vai usar é totalmente diferente dos demais. Muitos não estavam esperando que o instrumento fosse usado. Uma pedra e uma funda. Por quê? Porque estavam acostumados a ver o quê? Espada. Aleluia, lança. Armadura. Só que nessa peleja Deus queria fazer diferente. Porque tem situações que Deus vai confundir aqueles que acham que são. Vai pegar um que não é. E vai colocar no meio. E vai dizer, esse aqui que eu quero. Não vou usar as habilidades daqueles que sabem manusear, mas vou usar a pedra desse aqui. Vou usar a funda desse aqui. Porque é minha forma de fazer e de usar. Cada um de uma maneira diferente. E o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você: eis que eu te levanto, aleluia, de uma maneira diferente. Eis que eu te levanto de uma forma diferenciada. Porque a forma que eu te fiz não é forma igual que eu uso para fazer os outros. Todos são uma forma única. Aleluia. Só que as habilidades que eu te dou, diz o Senhor, são habilidades diferentes.
a qual não é dado a muito. Aleluia. A qual não é dado a todos. Porque eis que eu quero fazer você diferente. Não se questione a forma que eu, o Senhor, o teu Deus, tenho trabalhado na tua vida. Apenas aceite o meu trabalhar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como estou agindo e trabalhando. Coisas que hoje você fica até em dúvidas. Mas sempre eu mostro para você e trago resposta em meio às tuas dúvidas. E o teu coração tem que estar posto em mim. E você tem que estar, aleluia, debaixo da minha palavra. Eu não deixo o teu pé, aleluia, sair do caminho. Embora muitas das vezes tu se entristeça. E tu, aleluia, diz, Senhor, dá vontade de ir por aqui. E o Senhor está dizendo, eu não deixo. Dá vontade, mas você não vai. Porque dentro de você, aleluia, existe obediência. E aqueles que são obedientes, aleluia, não pega caminhos, aleluia, incertos, mas certos, dirigido por mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu entregar isso aqui. Aleluia. Quando se vai treinar um exército, você treina todos ali iguais, né? Engraçado que Saul tinha um exército que foi treinado. Mas você sabe quem treinou? Davi. Davi foi treinado na escola de Deus. Não foi o homem que treinou Davi. Você está sendo treinada na escola de Deus. Você está sendo treinada pela mão do Senhor. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não entendo por que ela aguenta tanto. Se eu tivesse na pele dela, eu não aguentaria. De fato, não aguentaria mesmo. Porque a diferença é que ela é treinada por Deus. E quando se é treinada por Deus, em meio às situações, Deus sustenta. Deus segura. Só que nesse treinamento também há aprovação. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você que vai haver aprovação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que foram treinados no exército de Saul, foram treinados todos com habilidades ali iguais. Que era de quê? Manusear a espada. Mas quando se é treinado por Deus, as habilidades não são iguais, são diferentes. São exclusivas. Você está entendendo? Tem pessoas que estudam para ter. E tem outras que Deus dá sem estudar. Aleluia. E aquele que Deus dá sem estudar, aleluia, nem estudando tem. Por quê? Porque foi o céu que deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo para ti, na minha escola, aleluia, eu te capacito. Na minha escola, aleluia, eu te treino. Na minha escola, aleluia, você aprende as habilidades, aleluia, que na escola humana não ensina. Porque é no secreto que eu fojo, é no secreto que eu mudo, é no secreto que eu transformo, é no secreto que eu levanto, é no secreto que eu coloco de pé, é no secreto, aleluia, que eu capacito. E há uma habilidade especial sobre a tua vida, tu crê? Há uma habilidade diferente sobre você, tu crê?
Aleluia. Porque o Senhor manda dizer para ti, aleluia, que muitos que estavam no exército de Saul estavam vestidos de armaduras. Não estava? Estava. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que querem vestir uma armadura em Davi. Oh, aleluia. Só que não cabe em Davi porque não tinha sido feita para ele. A armadura de Davi não era física, não era humana. A armadura de Davi era espiritual. Aleluia. Sabe quem era o escudo de Davi? Era Deus. Aleluia. Davi ia com a coragem. E o Senhor foi com a força. Davi foi no nome daquele. Aleluia. Que derruba qualquer gigante. Davi foi no nome daquele. Aleluia. Que tem o poder de mudar tudo em questões, em frações de segundos. Ele não foi, aleluia, em um nome qualquer. Ele foi num nome acima de todos os nomes. Golias veio para ele afrontando com o quê? Com lança, com espada. Mas Davi foi no nome do Senhor. Por quê? Porque nem lança, nem espada fica de pé quando nós estamos, aleluia, carregando a presença do Senhor. E o Senhor manda dizer para você, o gigante vai cair. O Senhor manda dizer para você que vai colocar por terra o que tem se levantado. Já faz tempo que essa afronta, aleluia, vem ganhando proporção. Já faz tempo que essa afronta vem crescendo. Já faz tempo que essa afronta, aleluia, vem ganhando um tamanho que não era para ter ganhado. Mas o Senhor manda dizer para ti, tem dia e horas contadas para acabar. Tem dias e horas contadas para terminar. Às vezes a gente acha que não vai vencer, não é? Às vezes a gente acha, aleluia, que não vai ter fim aquela situação. Porque nós já estamos dentro dela há muito tempo. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, eu vou colocar um basta. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, a afronta que foi levantada, aleluia, com o seu nome, para lhe prejudicar, estão com dias contados, para mim o Senhor colocar por terra. O Senhor está falando contigo e o Senhor manda dizer para você, oh, aleluia, assim como o Senhor colocou por terra a afronta de Golias, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer, eis que eu estou colocando uma afronta por terra. Eis que eu estou colocando uma afronta por terra. Aleluia. E o Senhor está dizendo, a armação que armaram para tentar te envergonhar, a armação que armaram para tentar, aleluia, te prejudicar e te caluniar, o golpe que quiseram dar em cima de você, diz o Senhor, eu sou Deus que não vou deixar, aleluia, que seja levado adiante. Mas eu, Senhor, tomarei as providências e descerei com juízo nesta causa. Descerei com juízo para que saibam que eu sou juiz justo. Tu pediu para mim julgar a tua causa e eu estou hoje batendo o martelo, diz o Senhor. Oh, aleluia.
Eu estou hoje batendo o martelo, diz o Senhor. Tu não me pediste para julgar a tua causa. Então estou eu, aleluia, batendo o martelo para julgar. Aleluia. Tem pessoas que têm dificuldade de falar teu nome. Tem pessoas que têm dificuldade de dar informação sobre você. Tem pessoas que têm dificuldade de falar bem. E na primeira oportunidade que tem, ela não perde a oportunidade para falar mal. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe com quem fala mal. Não se preocupe com quem tem dificuldade. Aleluia, porque eu conheço você. E vou falar para ti. Quando Davi pergunta a Ziba se tem alguém da casa de Saul, para que ele possa abençoar, na primeira oportunidade, Ziba fala mal de Mefibosete. Porque tem gente que não gosta de dar a informação correta. Tem gente, aleluia, que não gosta, aleluia, de ver o outro vencer. Tem, mas é aleijado. O que é que ele tinha a ver se o homem era aleijado ou não? É porque tem gente que não perde a oportunidade para destilar o que está dentro do coração. Aleluia. Tem pessoas que têm a oportunidade de falar bem de você, mas elas não falam. Sabe por quê? Porque a essência que está dentro dela não é boa. É uma essência contaminada. Teve a oportunidade de falar bem, de dizer, tem o bichinho, ele está lá em Lodebar. Você não sabe o que aconteceu. A babá dele deixou ele cair, ele ficou aleijado. Não. Tem, porém, aleijado. Ou seja, para vir para aqui para dentro não serve. Para sentar na tua mesa não serve. Aleluia. Você está entendendo como é? Tem a oportunidade de agregar na vida de alguém, mas não agrega. Tem a oportunidade de dizer, nossa, é uma benção. Precisa conhecer a história. Precisa conhecer a vida. Está lá trabalhando na casa de Maqui. Mesmo ali com as suas limitações. Não. Você vê completamente distorcida para prejudicar. Para prejudicar. Por quê? Não quer perder a oportunidade de prejudicar alguém. Não quer perder a oportunidade, aleluia, de falar mal. Só que tinha uma promessa estabelecida sobre a vida daquele homem. E quando se tem uma promessa estabelecida sobre a vida de alguém, independente de quem fale bem ou ruim, aleluia, a promessa sempre vai revelar, aleluia, a pessoa. Não é o que os outros dizem. Aleluia, é o que Deus determina. E você tem que entender isso. Não é o que os outros dizem. É o que Deus determina. Aleluia. Isso não impediu dele chegar. Isso não impediu dele entrar. Isso não impediu dele acessar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala mal de você e você está preocupada. E o que estão falando mal de você não vai empatar de você acessar, de você se sentar, de você entrar, de você viver. Fique em paz. Não se atribule. Em nome de Jesus, eu preciso falar para ti. Ele até falou mal, mas não impediu de Mefibosete entrar dentro do palácio. Não impediu de Mefibosete viver a promessa. E Deus está falando com você e Ele está dizendo, filha, não se preocupe não, mulher. Eu quero que tu durma hoje, filha. Aleluia, tranquila. Porque por dias o teu coração tem estado inquieto.
se preocupando com essa questão, se preocupando com este caso. Aleluia. Eu conheço você. Eu sei quem é você, mas Senhor, estão falando assim de mim. E o Senhor manda dizer: eu revelarei. Aleluia. Eu mostrarei quem de fato você é. Você não vai se justificar, mas eu, o Senhor, o teu Deus, vou falar por você. Eu, o Senhor, teu Deus, vou te dar respaldo nesta situação. E para aqueles questionamentos, aleluia, eu trarei resposta. Como disse a ti, a porta não vai ser fechada. Aleluia. Porque o homem quer fechar. Não. Ela vai continuar aberta até o dia que eu quiser que ela esteja. Então não se preocupe, diz o Senhor. Eu tenho uma posição maior para você. E você vai ter que entender, aleluia, que tem muita coisa que lhe dói, que tem muita coisa que lhe machuca, que você não queria ouvir e nem ver. Mas eu faço você ouvir e você ver, para você entender que é a minha grandeza, aleluia, e não a tua capacidade, que é o meu poder e não as tuas qualidades. E o que eu vou fazer, diz o Senhor, vai muito além do que tu pensa, vai muito além do que tu imagina e do que tu arquiteta. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, aleluia, arquiteto da tua vida e da tua história. Vou entregar aqui, peraí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai haver arquiteto. O Senhor é arquiteto da tua vida e da tua história, mas eu estou falando fisicamente agora aqui. Vai haver arquiteto. Porque Deus manda dizer para ti, aleluia, que Ele é Deus, que prepara até arquiteto para o projeto. Então descansa teu coração, que não vai ser feito por qualquer um não, diz o Senhor. Eu sou Deus que preparo recursos. Oh, aleluia. Deixa eu entregar algo aqui também que o Senhor me entregou para que você entenda. Você vai entender o que Deus quer falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Para algumas coisas abrir na nossa vida, outras precisam se fechar. Sabe? Quando Mefibosete sai lá da casa de Maqui, ele sai para entrar em uma porta maior. A casa de Maqui para Mefibosete, para quem não sabe, Mefibosete trabalhava de empregado na casa de Maqui, no tempo que ele vivia em Lodebar. A casa de Maqui foi escape em Lodebar para Mefibosete. Porque até em terra de escassez, de sofrimento, de dor, Deus tem escape para nós. Você está entendendo? A gente não fica à mercê, não. Deus não vai botar nós em Lodebar, dentro do deserto, dentro do vale, e deixar nós lá, não. Aleluia. O Senhor bota nós lá e o Senhor fica com nós ali, dando um escape, nos ensinando o que Ele quer nos passar dentro daquela situação. Aleluia. E lá em Lodebar, a casa de Maqui foi escape para Mefibosete. Aleluia. Só que chegou o tempo em que Deus ia mudar aquela história de uma hora para outra. Porque Deus é surpresa. E o Senhor, quando Ele faz,
Tá feito. De repente, de uma hora para outra. Aleluia. Tem coisas que vão acontecer aqui de repente, de uma hora para outra. Aleluia. Vai acontecer logo. E daí o que é que acontece? O Senhor ia mudar Mefibosete geograficamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ver que ele vai sair de Lodebar e ele vai para o palácio. Geograficamente, não é espiritualmente. Tem coisas que acontecem espiritualmente, tem coisas que acontecem geograficamente, e tem coisa que acontece nos dois. Aleluia. Só que chegou a hora, o momento das portas se abrirem para Mefibosete. Chegou a hora dele ser chamado. Foram buscar. Porque quando as coisas acontecem, você sai pela porta da frente e entra pela porta da frente. Quando ele sai lá de Maqui, a porta fica aberta. Quando ele entra no palácio, a porta lá de Maqui ainda continua aberta. Você está entendendo? Tem pessoas que quando elas saem de ambiente, elas fecham a porta. Você sabe se um dia você não pode voltar? E se a porta estiver fechada, como é que você entra? Temos que ter cuidado. Não é porque estamos saindo que não vamos precisar. Não é que estamos saindo que não vamos precisar. Peraí. Vou dar um exemplo para você. Noemi sai de Belém e vai para Moabe. Se ela tivesse fechado a porta lá em Belém, aleluia, ela não teria retornado. E depois ela sai de Moabe e volta. Volta por quê? Porque a porta estava aberta. Se a porta tivesse fechado, não tinha entrado. Você está entendendo? A gente não sabe quando vai passar pela porta de novo. Então tome cuidado. Aleluia. Deixa a porta aberta, independente de você sair. Deixa ela aberta. Você não sabe se lá na frente vai precisar. Aleluia. Você vê que Noemi precisa. Ela vai voltar. Se a porta não tivesse aberta, como era que ela ia chegar lá? Em Belém de Judá de novo. Então, filha, saiba entrar. Filha, saiba sair. Aleluia. Porque eu, o Senhor, vou abrir portas para você. Mas não feche aquelas que foi escape na tua vida. Não feche aquelas que te sustentaram. Aleluia. Nos dias da tua prova. Não feche aquelas que te sustentaram. Aleluia. No dia, aleluia, do teu vale. Porque no dia da prova, no dia do vale, foi a casa de Maqui, foi lá em Lodebar, aonde Mefibosete, aleluia, foi sustentado. Não seja ingrato. Não seja ingrata. A gratidão abre portas. Aleluia. E o Senhor está dizendo para onde eu vou te levar e aonde eu vou te colocar. É muito grande. Mas lembre-se do tempo que você esteve. Aonde você esteve. Seja grato. E não feche as portas. Oh, diz o Senhor. Aleluia. Mantenha elas abertas. Diz o Senhor. Porque maiores, aleluia, ainda virão. Você crê que portas maiores ainda virão? Você crê, aleluia, que portas maiores ainda virão? O Senhor está dizendo, portas maiores virão. Porque eu vou abrir, aleluia, portas maiores. Foi a porta de onde? Do palácio. Foi uma porta que ele não estava esperando. Aleluia. Foi uma porta
que ele nunca pensou que seria aberto. Porque até então, ele, como era da linhagem de Saul, e ele era sucessor do trono, Davi poderia ver ele como uma ameaça. A cadeira, mas Davi não viu isso. Aleluia. Davi não viu isso. Davi enxergou a promessa que tinha feito ao seu amigo, o pai dele. Sabe por quê? Porque quem sabe o lugar que tem e quem deu não se preocupa com cadeira. Aramanaga sobre calabas. Quem sabe, aleluia, o lugar que tem e quem foi que deu não se preocupa com cadeira. Você tá entendendo? Por quê? Porque quem colocou Davi foi Deus. E o único que poderia tirá-lo era o Senhor. Deus manda dizer para ti, quem te colocou foi eu. E o único que pode lhe tirar sou eu. Eu quero que você entenda algo aqui. Mefibosete, ele era o sucessor do trono. Então, automaticamente era considerado o quê? Uma ameaça. Se Davi não tivesse olhado para a promessa, não tivesse olhado para a aliança, Mefibosete não passaria da porta. Por quê? Porque poderia ser uma ameaça à cadeira, ao trono. Aleluia. Porque pela origem original, quem era para estar sentado sendo rei era Mefibosete. Só que Davi não olha para a cadeira. Aleluia. Davi olha para a promessa. E ele não se sente ameaçado. Sabe por quê? Porque ele sabia quem tinha colocado ele. E quando de fato nós sabemos quem nos colocou, nós não temos medo das ameaças. Nós não temos medo dos levantes. Porque aquele que nos coloca, só ele pode nos tirar. Ou então a nossa desobediência faz nós desocupar a cadeira. Você sabia? Porque Saul foi tirado da cadeira por causa da desobediência. Se tivesse permanecido fiel, não tinha saído. Então, muitas das vezes, quem tira nós da cadeira é nós mesmos, pela desobediência. Mas quando nós andamos certinho, na vontade de Deus, o Deus que nos coloca na cadeira é o Deus que faz nós permanecer. E por que o Senhor está mandando eu falar isso? Porque tu tá com medo, mulher. Por que tu tá com medo, mulher? Se vai ser eu que vou fazer tu permanecer na cadeira. O Senhor está dizendo, chegará o dia em que eu vou fazer você se levantar da cadeira. Aleluia. Mas vai ser para ir para uma maior. Vai ser para ir para uma melhor. Mas até então, diz o Senhor, você vai permanecer aonde eu coloquei você. Então não se preocupe com o que está sendo levantado. Oh, Jesus. Não se preocupe, aleluia, com as questões internas e ocultas que estão, aleluia, sendo faladas. Eu sou o Deus que falarei o teu nome. Eu sou o Deus que vejo reuniões acontecendo sem a tua presença. Eu sou o Deus que vejo, aleluia, os planos sendo traçados. Oramanaga sobre calabas. E sou eu, o Senhor, que também desmancho
E digo para ti aqui hoje como resposta. Para tu saber que eu sou o Senhor que estou falando contigo. Eu vou visitar a mesa que o teu nome está, aleluia, há vários dias sendo comentado nela sem a tua presença. E eu, o Senhor, farei tu saber das reuniões escondidas na mesa. Até então tem pouca coisa que tu sabes, mas será esclarecedor o que eu faço. Dentro de alguns dias tu vai ver eu, o Senhor, te mostrando a mesa. E eu, o Senhor, esclarecendo tudo que estava se passando para ti. Porque chegarás aos teus ouvidos. E eu faço você saber. Para que não haja dúvidas, diz o Senhor. Os sonhos que eu tenho te dado são sonhos de revelação. E por esses tempos, tu tens sonhado muito. Aleluia. E tu sabe que os sonhos são sonhos, aleluia, de revelação. Porque eu tenho, aleluia, te mostrado traições nesse sonho. Aleluia. E eu digo para ti, aleluia, que eu estou fechando a boca da serpente. Estou fechando a boca da serpente. Aleluia. Eu vejo uma mão fechando a boca da serpente. Eita. E por que o Senhor não esmaga? É porque a serpente precisa ver. A serpente precisa ver. Eu estou fechando a boca dela. Ela precisa ver. Mas ela está, aleluia, sobre o meu poder. Não tem força, porque eu estou controlando aquela que queria feri-la. Arabaia xerecalaba. E o Senhor diz para ti, aleluia, ó eu segurando, ó eu segurando. Então não tenha medo. Descanse teu coração. Fique em paz e tenha paz. Aleluia, porque eu estou dando paz para ti. Aleluia. Estou trazendo paz para a tua alma, para dentro do teu interior. Aleluia. E o Senhor diz para ti, nenhuma obra ou contrária com o teu nome vai ficar em oculto. Nenhuma obra ou contrária com o teu nome vai ficar em oculto. Deus é Deus que desenterra o que precisa ser desenterrado. Coloca para fora. E o Senhor diz, nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta forjada vai prosperar. Durma tranquila. Porque o Senhor está no controle da tua vida. Deixa eu dizer algo aqui da parte de Deus que você precisa saber. Aleluia. Quando o Senhor, ele falava que nenhuma obra oculta com o teu nome iria prevalecer, iria ficar oculta. Aleluia. Eu via como se fosse um pedacinho de papel escrito. Aleluia. E enterrado. E sabe, quando o Senhor dizia assim, nenhuma obra oculta ia permanecer oculta, eu via como se aquele pedaço de papel
ele fosse expulso pela própria terra, sabe? Ele estava enterrado e de repente a própria terra expulsa ele para cima. Sabe quando você enterra algo e com o passar do tempo, aquele algo que você enterrou está sendo desenterrado, está sendo mostrado ali? Pronto. Eu via como se tivesse assim saído para fora algo que estava enterrado. Aleluia. E o Senhor, ele falava comigo. Aleluia. Está saindo para fora aquilo que estava enterrado. Está sendo colocado para fora aquilo que estava em oculto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não fica em oculto. Não fica sem Deus mostrar. Aleluia. Porque o Senhor, ele é grande. O Senhor é fiel. E o Senhor é ele que vai fazer. Como o Senhor disse, tem pessoas que têm dificuldade de falar o seu nome para outros. Por motivo de inveja. Mas sabe o que é que o Senhor manda dizer? Aleluia. Que mesmo assim vão falar. Mesmo assim vão dizer. Quando Jessé apresenta todos os filhos. Eita, eu tenho que entregar. Quando Jessé apresenta todos os filhos, não é nenhum daqueles, não falaram. O nome de Davi, não falaram. Tiveram dificuldade de falar de Davi. Mas aí ele pergunta, não tem mais nenhum dos filhos? Aí ele tem. Quem? Davi. Mesmo sem querer falar, com dificuldade falaram. Não adianta. De uma forma ou outra, Deus espreme. De uma forma ou outra, Deus faz falar. Oh, meu Deus. E o Senhor está dizendo, ei, aleluia, eu sou Deus que vou fazer falar. Eu sou Deus que vou fazer falar até aqueles, aleluia, que tem dificuldade de pronunciar. Eita, Jesus lindo. Deus mostrou que tem algo muito grande que está parado e começará a ganhar um grande movimento. Aleluia. Por que tem coisas paradas, estacionadas, que são coisas grandes, que é para ser liberado para a tua vida, mas parece que nunca vai ser liberado? Aleluia. Porque tu tem coisas na mão de pessoas que são grandes, de valor, mas vai ganhar movimento, porque Deus vai, aleluia, começar a mexer para que venha ser liberado. E chegue até ti. Aleluia. Tu sabe que tem coisas na mão de pessoas que já era para ter chegado na tua mão, mas fica ali uma enrolada, não sai de jeito nenhum. Mas o Senhor diz assim, aleluia, eu sou Deus que vou começar a desenrolar. Oh, rabadaga sopra. Eu sou Deus que vou começar a fazer. Oh, rabacheia naga sobre adarabas. E você vai viver, aleluia, cada promessa dita, aleluia, pela minha boca. Não duvide. Não duvide. Porque grande é o Senhor. Grande é aquele que lhe chamou. Grande é aquele, aleluia, que vai fazer você pegar, aleluia, na caneta e assinar o papel para receber. Porque tem um papel que você vai assinar para você receber na sua continha. Aleluia. Tem gente que tem um papel, aleluia, que está esperando a liberação de um dinheiro. E tem gente que está esperando um papel da documentação de algo. E o Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é Deus. Tanto dessa pessoa que está esperando a documentação de algo na justiça, e como essa que também está, aleluia, esperando esse dinheiro. Aleluia. O Senhor diz, vai assinar papel.
Eu sou Deus. O Senhor diz, eu sou Deus. Eu sou Deus de mudança, de virada. Aleluia, de página. E eu sou Deus que não vou deixar você aí dentro. Aleluia. Sem a resposta. Não vou deixar você, aleluia, sem a direção. O Senhor diz, eu vou entregar nas tuas mãos. O Senhor diz, não vai, aleluia, deixar de lado não. Porque tu já quis até desistir. Mas o Senhor está dizendo, não vai deixar de lado não. Aleluia. O Senhor está dizendo, não vai deixar de lado, não vai desistir. Aleluia. Porque eu não quero que você deixe de lado aquilo que eu já lhe dei vitória. Aleluia. Porque eu já lhe dei vitória. Tu não crê não, mulher? O Senhor está dizendo, eu já lhe dei vitória. Tu não crê não? Pois então, se tu crê, tu vai declarar, eu já recebi minha vitória. Declara, guarda dentro do teu coração. Não duvida, mas creia tão somente. Oh, porque é o Senhor que pega na tua mão e faz tu assinar o papel. Há decreto de Deus. E quando Deus decide, já está decidido. O Senhor está dizendo, eu, aleluia, sou Deus que já assinei. Eu sou Deus que já decretei. Eu sou Deus que entrego a ti, diz o Senhor. Entrego a ti. Anaga sobre a maná. Aleluia. E coloco nas tuas mãos. Porque quero colocar. Porque quero entregar. Deus decretou. Olha o decreto de Deus aí. Está decretado, está assinado. E não tem quem revogue. É o Senhor que quer. Meu Deus. É o Senhor que quer. Tem gente que tem dificuldade de falar o teu nome, mas mesmo assim vai falar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer que o seu nome seja mencionado. Aleluia. Jessé se esqueceu, aleluia, de Davi. E o Senhor fez ele lembrar. Através de Samuel. Só tem esses filhos? Não tem outros? Não tem. Quem? Davi. Manda chamar. Era a dificuldade maior do mundo de dizer o nome de Davi. Mas foi necessário ser dito. Ainda que o inferno não queira, aleluia, dar a você a honra que Deus quer. Aleluia, eu quero dizer, vai acontecer porque o inferno não tem poder de nada. Maior é o Senhor. E o Senhor manda dizer para ti, é tua vitória. Deus lembra ainda que o homem se esqueça. Descansa teu coração, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos aqui na tua presença, Senhor, nesta noite. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Eu te peço, Senhor, nesta noite que o Senhor venha repreender todo espírito de ziba, que o Senhor venha amarrar, que o Senhor venha colocar por terra toda língua felina do inferno, do cão, de Satanás, que o Senhor amarre. Agora, Senhor, no mundo espiritual, nós amarramos toda força maligna e o inferno vai perder as forças contra a casa desta mulher, contra a casa desse homem, porque maior é o Senhor que está, papai, na vida dela, na casa dela, na família dela. O Senhor é quem tem poder, o Senhor é quem tem autoridade.
em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, todo espírito de inveja. Nós repreendemos agora. Pai querido e amado, que toda ação diabólica venha secar. Que toda ação diabólica, Senhor, venha ser lançada. Pai querido e amado, aos pés da cruz do Calvário. Porque o Senhor já venceu. Que toda maldição, palavra maldicente, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui pelos dizimistas, ofertantes e contribuintes. Que o Senhor venha repreender todo espírito de miséria. Que o Senhor venha repreender todo gafanhoto. Pai, nós liberamos aqui, Senhor, unção, Senhor, de crescimento, unção avassaladora, unção de conhecimento, reconhecimento, unção, Senhor, aleluia, de avanço, unção de prosperidade para a glória do teu nome. Abençoa as intercessoras, subliderança e liderança. Senhor da glória, as 300, vai repreendendo, Senhor, toda ação diabólica que queira atuar, Senhor, dentro do ministério. Nós repreendemos e amarramos todo espírito de Jezabel, divisão, tudo que vem para confundir, tudo que vem, Senhor da glória, para tentar distrair, tudo que vem disfarçado, camuflado, nós repreendemos em nome de Jesus e nós não aceitamos. Nos dá visão de águia. Pai querido e amado, nos revela o oculto, o escondido, o que está sendo tramado, o que está sendo falado, o que está, Senhor, oculto, para que assim nós não venhamos ser enganados, mas que o teu Espírito que habita em nós venha, Senhor, falar conosco e que nós venhamos estar atentos, aleluia, ao teu Espírito. Senhor, ser conosco. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta noite. Aleluia. Pai querido e amado, abençoa cada um de nós e nos dá, Senhor. Aleluia. Uma noite abençoada.